Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente está falando aqui de homeopatia, a gente está falando de barita, a gente está falando da família homeopática das baritas. E continuando aqui o nosso webinar, a gente vai falar de uma barita que é desconfiada, que desconfia, acham que as pessoas podem enganá-la a qualquer momento. A gente está falando de barita arsenicosa, Tem a característica do arsênico, que é o de estar desconfiado, de achar que pode ser enganado a qualquer momento. E a gente tem o aspecto da barita, que é o aspecto da dependência, Da dificuldade, de ter autoestima, de se sentir capaz, Então, vamos ver o que isso junto, o que isso se transforma? Vamos lá, vamos compartilhar aqui o material. Aí, muito bem. Então, olha, vamos falar aqui de barita arsenicosa. De acordo com o Sankaran, a barita é uma pessoa que não pode confiar naquela pessoa da qual eu sou dependente, Ou seja, eu não posso confiar na pessoa que cuida de mim. Isso é uma descrição mais voltada ao Sankaran. Agora, o Ian Schouten diz o seguinte: são pessoas dependentes emocionais e que se sentem incapazes e muito dependentes dos outros, Uma característica bem barita. Bom, então são pessoas desconfiadas, Precisa das pessoas, mas não confia nelas, sente-se ameaçado por elas, tem uma solidão e uma insegurança muito grande, porque se você não pode confiar nos outros, se essas pessoas podem te enganar, como é que você vive, Você vive num estado de alerta, ou vendo o mundo muito caótico, muito perigoso, e sem uma zona de segurança. Porque se você depende do outro para ficar bem e você não confia em ninguém, então você está à deriva. Comportamento compensado, Então, já que ele está sempre em alerta, que precisa das pessoas, é muito desconfiado. Por outro lado, eles são muito conscienciosos, Ou seja, fazem tudo direitinho, conforme manda a etiqueta, São independentes, pelo menos nas tarefas do dia a dia ou nas tarefas das quais a eles são confiados e são responsáveis, Característica arsenicosa, Meticulosos, metódicos, organizados, são eficientes e trabalhadores. São amigáveis, São atenciosos e evitam profundamente ofender os outros, A barita é muito amorosa, Então, para ela é um valor não deixar o outro magoado, não deixar o outro ferido, Cuida bem da própria saúde e também cuida da saúde dos outros com bastante zelo, Quando eles estão descompensados, Ou seja, quando eles estão nervosos, ou a parte emocional não vai bem, eles são muito tímidos, acanhados, nervosos, extremamente preocupados com os detalhes, principalmente em relação à saúde. Aqui a gente tem que tomar um cuidado sobre detalhes, Porque a barita ela vai entrando no mundo dos detalhes, barita arsenicosa, vai entrando no mundo dos detalhes. Então, aquela que vai lavar o rejunte com escovinha, entendeu? Para estar tudo... entende que se não lavar o rejunte com escovinha, a sua saúde pode estar em perigo, entendeu? Então, é como se acabasse valorizando coisas que não exatamente têm tanto valor, Então, são muito preocupados com detalhes, entram em pânico facilmente, se assustam e ficam inquietos, desconfiam até do médico, troca frequentemente de profissional, muito indecisos, dependentes e, porém, muito desconfiados, certo? Em relação ao físico, Então, eles são friorentos,
envelhecidos, tanto mental como fisicamente, com tendência a distúrbios do envelhecimento, né? Então, diabetes, hipertensão, ulcerações, e quando quadros degenerativos aparecem mesmo numa pessoa jovem, né? Algumas manifestações repentinas podem acontecer, né? Então, crises súbitas que podem surgir, mesmo em doenças crônicas, né? Então, é aquele nariz que vira e mexe, né? Mudou o tempo, tá com a rinite atacada, tá com a inflamação ali, a inflamação está agindo, né? Ela está no momento presente. Então, são pessoas que apresentam agudizações do crônico com muita frequência, tá certo? Então, assim, a gente não tem muito mais, né, o que falar aqui da varita acinicosa, além disso. A varita acinicosa, né, ela tem uma descrição pequena, ela não é muito descrita, mas eu acho muito interessante para as pessoas que são, assim, muito medrosas, né? Então desconfiam, será que eu dou esse remédio? Não sei se eu dou esse remédio. Entendeu? Não, acho que eu não vou dar. O médico mandou, mas eu não vou dar. Não, porque eu tô com medo se acontecer alguma coisa. É como se tivesse um medo muito grande de que algo dê errado. Então eles ficam tímidos, indecisos e acabam não executando, né? Eu tenho até um perfil de uma paciente que é assim. Então, eu estou, por exemplo, na terapia explicando, né, para ela, olha, vamos fazer o exercício assim, 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 assado. Ela tem muita dificuldade de entender o que eu estou pedindo. E aí, quando ela faz, ela fala, peraí. Não, peraí que eu fiz esse movimento doeu. Não, peraí, deixa eu achar esse movimento que eu quero te mostrar esse movimento. E ela fala desesperada, assim, porque naquele movimento aconteceu uma pontada de dor, né? Então, eu que lido com dor, aparece bastante esse perfil de varicocele, né? E eu gosto de usar, eu tenho inclusive aqui no consultório, né? Eu compro os glóbulos e coloco na orelha, né? Para a pessoa já se acalmar, para ela estar um pouco mais aberta, né? À terapia e não tão desconfiada. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é de varicocele. A gente se vê no nosso próximo vídeo para falar de varita carbônica, tá bom? Espero vocês lá.